Amar ao próximo como a si mesmo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. É o título do capítulo. Podemos considerar que este lema, amar ao próximo como a si mesmo, foi a principal boa nova que trouxe Jesus. Porque Jesus chegou na época do olho por olho e dente por dente. E ele, então, no seu trabalho educacional, no seu trabalho como professor da humanidade, trouxe esta boa nova. Não, olho por olho, dente por dente, não. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o nosso objetivo hoje à tarde é compreender o que significa isso e como é que eu posso realizar esta máxima proposta por Jesus, porque ele diz que esta é a chave da felicidade. E este capítulo, então, ele abre com esta passagem. Então, lá na abertura do capítulo, nós temos essa passagem em Mateus 22, 34 a 40, onde um fariseu pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Vejam a intensidade que ele fala: de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ou seja, de forma muito intensa. Este é o maior e o primeiro. Mas a gente tem uma dificuldade de entender Deus, né? O livro dos Espíritos diz que o que é Deus? Pergunta número 1. O que é Deus? Não pergunta quem, é o que é Deus. E o Espírito da Verdade responde: inteligência primeira, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tá, mas ainda está meio vago. Mas Jesus, que tem um poder de síntese extraordinário, ele, continuando essa passagem, ele diz: eis o segundo. Porque ele diz: esse é o primeiro e o maior. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. O segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Aqui nós precisamos fazer uma reflexão minuciosa. Espera aí, eu não entendo bem direito essa ideia de Deus. Não consigo apreender bem a ideia de Deus. Mas essa aqui eu consigo ver bem. Então, se o segundo é semelhante ao primeiro, a primeira conclusão que eu tiro é que eu só posso ir a Deus, só posso estar em paz com Deus, harmonizado com Deus, se eu estiver na condição de amar o meu próximo como a mim mesmo. E ainda ele diz: toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 ensinamentos.
Toda a lei e os profetas significa tudo que está na lei e tudo que vieram explicar os profetas está aqui. Então, é da maior importância essa passagem. Então, meus irmãos, vejam só, como é que, puxa, mas peraí, amar ao próximo como a mim mesmo. Eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, a esposa ama o marido, pai, mas amar o próximo, nem conheço, como é que eu vou fazer isso? Então, como é isto? Como é que Kardec desenvolveu, como é que os instrutores espirituais explicam isso? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma passagem panorâmica pelo capítulo e buscar esse entendimento. Vamos buscar essa compreensão. Então vejamos, olha só, no item 2 do capítulo 11, continuando com as instruções, Kardec coloca essa passagem de Mateus, logo na sequência. Mateus 7, 12. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois essa é a lei e os profetas. Opa! Essa também é a lei dos profetas? Mas ele disse que era amar. Agora ele está dizendo, fazei aos homens. É amar ou é fazer? Como é que é isso? Mateus 7 é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, e o Sermão da Montanha contém o resumo de todos os ensinamentos de Jesus. Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele tirou isso aqui do Sermão da Montanha, fazer aos homens. Puxa vida, mais um ingrediente para eu pensar. Vamos andando para ver se a gente consegue melhorar nosso entendimento. Em Lucas, na continuação, Lucas 6, 31, tratai todos os homens da mesma maneira que gostaria que eles vos tratassem. Puxa vida, então olha só, amar, fazer, tratar. Nós estamos então falando de relacionamento. Nós estamos falando de relacionamento. Andando um pouquinho mais, no item 4, no item 4 eu tenho uma explicação excepcional, uma chave de entendimento perfeita, porque ele diz, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Grifei deveres. Grifei deveres. Porque aqui o instrutor espiritual coloca um entendimento bastante claro do que é que Jesus queria nos dizer. Com esse amor, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Então isso é caridade, pois resume os deveres. Então eu tenho esses deveres. Todo cidadão tem que cumprir a lei, concordam? Se eu passar pela sinaleira, a multa é grande. Sinaleira vermelha, a multa é grande, mais de R$1.000 hoje em dia, certo? Se o guarda me pegar falando no celular e dirigindo, as leis humanas, aqui no Brasil, a multa é grande também. Aqui ele diz que a lei divina estabelece como dever a caridade, que é amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Aqui, meus irmãos, a explicação é que há uma
o uso inadequado de palavras. Vejam só, a língua portuguesa é muito pobre para expressar todas as ideias escritas no original dos evangelhos. O evangelho original, a Boa Nova, foi escrito na língua grega. E o grego tem várias palavras para explicar o amor. Então vejam, o amor entre um casal, que é um amor sensual, ele chama de eros. Eros. O amor entre os familiares, pai, filho, tio, avô, avó, a família, ele chama de filia. É um outro nome, é um nome diferente. E tem um outro amor que ele chama de storgé, que é aquele relacionamento afetivo do tipo: tu me ama e eu te amo. Agora, se tu não me amar mais, eu também não te amo mais. Então, é dando que se recebe, é uma troca. Mas, no Evangelho só tem uma palavra que significa o amor que Jesus queria explicar, que é ágape. Agapé, uma palavra que significa o fazer ao bem sem olhar a quem. O amor que eu tenho pelas outras pessoas, o amor incondicional. É um amor que age, que é caridoso. A proposta da caridade é aquele amor que faz aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem. Percebem como é que as coisas se encaixam? Vamos andando mais um pouquinho. No item 7, ele coloca o instrutor espiritual que devemos agir para com os outros, como gostaria que eles agissem conosco. E ele vai explicando, vai clareando. E aí Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Item 9, pergunta-se, o instrutor espiritual vai perguntando: qual é o limite do próximo? Seria a família? A religião? A pátria? Não, é toda a humanidade. Então, este fazer, esta caridade, que é um dever, como ele coloca aqui, não é para as pessoas mais próximas. O próximo que ele se refere é toda a humanidade, meus irmãos. Então, ele continua dizendo que amar no sentido profundo da palavra, observem bem esse conceito, é ser honrado, leal e consciencioso e fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Esse conceito ele é altamente clarificador, explicativo. E tem 10 do capítulo 11. Tem sentimento aqui? Tem afetividade de casal, por exemplo? De namorados? Não tem. Concordam? Ser honrado. O que é uma pessoa honrada? Respeitável, respeitosa, que respeita onde ele está, ele respeita todo mundo. Leal, honesto, cumpre seus deveres. Consciencioso, tem consciência de como ele deve se comportar aqui e acolá, e faz aos outros o que deseja para si mesmo. Isso é o amar que Jesus queria nos explicar. Não é aquele sentimento de afetividade que eu sinto pela minha esposa, ou pelo meu neto, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe. É um ato, é uma ação. É uma ação onde eu faço a caridade com honradez, com lealdade, com consciência. Percebem? Um pouquinho mais adiante, no item 10. Amar. Esse é o lema da fluidoterapia, meus irmãos queridos. Amar é procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhes o alívio. Esse é o lema da fluidoterapia. Nós pretendemos aliviar as pessoas que vêm aqui, com a palavra, com o passe, com a água, com o abraço, com a entrevista, com a conversa fraterna,
o alívio, a cura, cada um vai buscar pelo seu esforço pessoal. A cura significa a transformação interior, onde eu me sintonizo com a lei divina, cumprindo o meu dever para com a humanidade, que é a prática da caridade, e aí eu entro num estado de usufruir a paz, a alegria, a saúde e a abundância física, material e espiritual. Porque nós não viemos para cá para ser miseráveis, pobres, sofredores, doentes. Não. Quem provoca isso somos nós mesmos, com as nossas escolhas equivocadas. Nós provocamos isso. A gente se revolta com Deus. Deus não me esqueceu de mim, porque eu vivo assim, o assado, sofrendo isso e aquilo. Calma lá. Vamos pensar melhor. Então, nós propomos as explicações. Então, esse é o lema da fluidoterapia. O alívio das aflições. Amar é olhar a grande família humana como sendo sua. Olhe a amplitude. É coletivo, meus irmãos, não é individual. É o coletivo que eu preciso olhar. E o egoísmo, no item 12 ele coloca, é o sentimento oposto da caridade. O egoísmo, tudo para mim. Eu em primeiro lugar. Tudo para mim. Chego em casa, eu quero atenção, quero comida na mesa, quero água quente para o banho, quero roupa na cama pronta para eu vestir. Tem gente que é assim. Tudo para mim, eu sou o centro das atenções. Este sentimento de individualismo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade, não haverá paz alguma na sociedade, e digo mais, diz o instrutor, não haverá segurança. Que cada um pensa em si, e aí é assalto, é dirigir bêbado, é acidente, é tudo isso que a gente tem acompanhado por falta do amor ao próximo que Jesus recomendava, meus irmãos. Então, lembrando, eu voltei para o item 4, percebam, voltei para o item 4, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Os resume todos os deveres com relação ao próximo. Então, se eu quero estar em harmonia com a lei de Deus, eu preciso praticar a caridade. Não é só dizer, que bacana, tão legal aquilo lá, mas eu não vou fazer porque não tenho tempo. Não, é praticar. No item 14 ele coloca que a presença dos criminosos encarnados entre vós é o meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles mostrem lições e ensinamentos. Então, eu mal ajudando o bem, porque a gente começa a ficar com ojeriza. Não posso nem ver. Não posso mais ligar o jornal porque aquilo é só desgraça. Não quero mais ver. A gente começa a ficar com ojeriza disso. Começa a recusar. E eu, com isso, começo a me comportar bem. Se eu não gosto de uma coisa, eu não quero para mim, não quero para os outros. Então a máxima, fazer para os outros aquilo que eu gostaria que me fizesse. Tratar o outro da mesma maneira como eu gostaria de ser tratado. Mas ele não me trata bem. Não importa. Eu vou tratá-lo bem, porque eu não quero ser tratado desta forma. E ele diz ainda, em breve, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. Por que será? Por que será que em breve não haverá mais criminosos? Transição planetária, meus irmãos. Transição planetária. O planeta passa de provas e expiações para a regeneração e os espíritos revoltosos criminosos não encarnam mais aqui. Não ficam mais aqui. Vão para um outro planeta compatível com as afinidades destes. E aí ele recomenda expressamente, deveis, no item 14, deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces.
orar por esses irmãos perdidos. O arrependimento pode tocar o coração destes irmãos, se orardes com fé. Olha o que nos pedem os instrutores espirituais, para que nós oremos pelos criminosos, pelos da Lava Jato, por esses que saem por aí dirigindo bêbados e matando gente. Está no jornal de hoje, capa do jornal de hoje. Que coisa, né? Então, ajudai-os então a sair do lamaçal, orai por eles, meus irmãos. Vamos orar mais. Eu recebi, meus irmãos, uma orientação que eu tenho passado para os irmãos, recebido do plano espiritual. Aquele irmão que vem aqui, está sempre mal, quer ficar bem? Quer ficar bem? Quer resolver esse teu problema de todas? Que horas tu acorda? Acordo 6h30. Acorda meia hora antes. Meia hora antes. É difícil? Não é difícil. Meia hora antes. E faça meia hora de preces. Todos os dias. Todos os dias. Isso transforma a nossa vida. Porque a prece é um autopasse. É um autopasse. É um passe espiritual. Nos orientaram os instrutores espirituais. Olha só, não custa nada, não dá trabalho. Não precisa andar de ir para lá e para cá, subir o morro aqui. Só fazer isso na hora que acordar. Acorda antes. É a orientação que a gente recebeu. Então, estou passando para vocês. Essa não estava na programação. Então, olha, meus irmãos, o que é então esse amor em ação? O nome deste amor em ação é caridade. E olha, o especialista em caridade, apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios tem, capítulo 13, tem, meus irmãos, uma poesia que fala da caridade. Todo mundo conhece. Todos gostam dessa passagem. Nos casamentos ela é a passagem mais citada. E ele coloca lá no capítulo 4, a caridade é paciente, ou o amor é paciente, é doce, é bondoso, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho. Olha só, né? Uma definição de caridade incrível. Ela mostra, meus irmãos, um conjunto de qualidades para o coração. Vejam bem, observe. Conjunto de qualidades para o coração. Tem sentimento aí? Observe, tem sentimento? Tem namorar? Tem sensualidade? Não, tem paciência, bondade, caridade, humildade. Olha só. Todo mundo acha linda essa passagem, a noiva chora quando o padre ou o pastor fala essa passagem, né? Tão bonito. Continua no versículo 5, a caridade não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, não se irrita com nada, não suspeita mal. Nós vamos ter que ficar assim. Nós vamos ter que ficar assim, meus irmãos. Esse é o conceito, é a essência deste dever que nós temos com o nosso próximo, que é amá-lo. Mas é um amá-lo desse jeito aí, ó. Não maltratar. Isso é difícil. Não procurar seus próprios interesses. Não se irritar com nada. Chega em casa, aí. Não suspeitar. Onde é que tu estava? Que horas chegou, que negócio é esse? Né? A gente tem tanto, né? A gente conhece tanto essa parte, né, meus irmãos? No versículo 6 ele diz: a caridade não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Nossa, olha só isso. A caridade não se alegra com a injustiça. Às vezes alguém pensa: fulano bateu de carro. Me conta mais. Bem feito, ele merece. Deus está vendo. A gente já julga. Olha ali, ó. Não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Não julgai para não ser julgados, dizia o mestre. E a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre,
Meus irmãos, olhando para isso, a gente pode dizer com absoluta certeza: a caridade está ao alcance de todos, da pessoa de pouca cultura, daquele muito culto, do pobre, do rico, não importa a sua crença, pode ser evangélico, católico, luterano, o que importa? É uma linguagem universal. Nós todos apreciamos Paulo e os seus ensinamentos, Jesus e seus ensinamentos. Olhem que claridade nós temos aqui. Então, temos que praticar, meus irmãos. Resumindo, amor é paciência, amor é bondade, amor é humildade, é respeito, abnegação, que ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê, abnegado, é perdão, é sinceridade, é compromisso. Veja, meus irmãos, há aí apenas atitudes. Atitude é um jeito de se comportar com firmeza, com definição, com decisão. Então, também nós podemos dizer que é uma esplêndida definição de caráter. E o que é ter um filho assim? Paciente, bondoso, humilde, respeitoso, abnegado, perdoa sempre os erros do pai, sincero, comprometido. O que vocês acham? Seria lindo, né? Mas um dia seremos assim. Um dia nós seremos assim. Agora, apaixonar-se é o inverso do verdadeiro amor. Sabe por quê? Não dá trabalho. Dá trabalho se apaixonar? Não. Não dá. Nem trabalho. É um sentimento de afetividade. Agora, o amor que Jesus recomenda, o amor ágape, o tratar ao próximo do jeito que eu gostaria de ser tratado, dá trabalho, requer esforço, requer dedicação. Não é verdade? Por isso que o Mestre veio, para nos orientar no caminho do bem. E aqui eu tenho uma história muito boa para contar para vocês. Essa é a história de Joana de Ângeles. O nome dessa história está num dos livros dela, O Aprendiz e o Mestre. Tinha um aprendiz muito curioso, muito perguntador, e ele chegou para o mestre Shammai, lá na Jerusalém Antiga, templo de Jesus. O Shammai era um grande professor das escolas de sabedoria da época, doutor da lei. Disse: mestre, és capaz de resumir a lei de Deus no tempo em que eu fico em pé numa perna só? O mestre olhou para ele e disse: é impossível, meu filho. Então, mestre, a tua doutrina não me interessa. Não me interessa, não me serve. Seguiu adiante. Outro dia ele encontrou o mestre Hilel, grande mestre também. Grande mestre. O mestre dos mestres naquela época. Fez a mesma pergunta: mestre, és capaz de resumir toda a lei de Deus enquanto eu fico em pé numa perna só? O mestre olhou para ele e disse: pode se preparar. Ele ficou em pé num pé só, e Léo disse para ele: ame. Só isso, mestre, só isso. Mas como assim? E essas escrituras tão longas servem apenas para explicar o amor que Deus nos recomenda. Eu achei essa história máxima. Olha, meus irmãos, conheço muitas pessoas que dizem amar as suas mulheres, seus companheiros, e estão por aí correndo atrás de outras pessoas. Conheço muitos. Olha, conheço muita gente também que diz amar os seus filhos, mas não arranjam uma hora na semana para conviver com eles, não tem tempo de ir na escola quando a professora chama, está sempre trabalhando, ocupado, correndo atrás das coisas. Então, meus irmãos, estas pessoas dizem as coisas certas, mas não fazem as coisas certas. Não fazem o que dizem: eu amo a minha família, não tenho tempo para ela, estou sempre trabalhando, estou sempre envolvido, de noite eu tenho que ver os meus amigos,
eu tenho que me relacionar, tenho que ir na caixa de bote, tenho compromisso no futebol no sábado, não tenho tempo para o meu filho, nem para minha esposa, não consigo ir com ela no mercado. Mas diz que ama, não vivo sem ti. Esses dias uma moça me procurou, meu marido não me dá atenção. Foi lá e pediu a separação para ele. Ele disse, mas como? Eu te amo. Mas não faz nada. Não faz nada do que ele diz que sente. Porque o amar é fazer. Meus irmãos, é muito fácil se apaixonar, mas o relacionamento começa quando a paixão termina. O relacionamento começa quando a paixão termina. Porque o relacionamento dá trabalho. Paixão não dá trabalho. Relacionar-se é tratar o outro da maneira como eu gostaria de ser tratado. É se esforçar para fazer alguma coisa em prol da família, meus irmãos. Essa é que é a verdade. Então, encerrando aqui, amar é o que se faz e não o que se sente ou diz. Amar verdadeiramente é dedicar-se, dar o melhor de si, meus irmãos. Então, seja a mãe ou o pai que você gostaria que a sua mãe ou o pai tivessem sido com você. Seja você. Seja o filho que você gostaria de ter. Seja o vizinho que você gostaria que seu vizinho fosse. Olha, meus irmãos, intenções menos ações é igual a nada. Intenção que não vem com ação junto, ou seja, mão na massa, praticar, não diz nada. Então, amar é o que se faz, não se sente ou diz. Amar verdadeiramente é dedicar-se, dar o melhor de si. Eu espero sinceramente que ao final agora do nosso comentário do capítulo 11, ame o próximo como a si mesmo, todos tenham compreendido o que é que Jesus exatamente queria dizer com isso. E mais do que isso, meus irmãos, passem a praticar. Pratiquem. Porque se você está com algum problema, meu irmão querido, não esqueça, o amor cobre uma multidão de pecados. Ah, mas o meu passado, eu fiz muita coisa errada. O amor cobre uma multidão de pecados. A prática do amor, o tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse, reabilita-nos pelo amor. Então, meus irmãos, reabilite-se pelo amor. E a bandeira do Espiritismo é essa, fora da caridade é uma salvação. Esta máxima, meus irmãos, ela é universal, é de todas as religiões, não é verdade? Todos são a favor desta prática. Pois o Espiritismo vai mais longe, diz que esta é a saída para a abundância que nós buscamos, de paz, de harmonia, de conforto material e espiritual. Esta é a saída. Levantemos esta bandeira então, reabilitemos-nos pelo amor, meus queridos irmãos. Assim seja, que o Pai Celestial abra nossas mentes e corações, para que nós consigamos compreender as suas mensagens, tão bem explicadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nesse livro, meus irmãos, capítulo 11. Quem tiver curiosidade, leve-o para casa, pegue na biblioteca, pegue na livraria, leia com cuidado e veja você mesmo, tire você mesmo as suas conclusões.